Como que a prática de adubação verde pode nos ajudar a aumentar muito a fertilidade do nosso solo e ainda reduzir os gastos com fertilizantes? É exatamente sobre isso que a gente vai estar falando na aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Agro Brasil. Lembrando para você deixar o like, se inscrever aqui no canal, tudo isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo agro aqui para o YouTube, beleza? Também, se você quiser receber esse material em PDF, aqui abaixo tem um link para você se cadastrar e entrar no nosso grupo silencioso do WhatsApp. Lá toda semana a gente manda os materiais em PDF e também avisa de vídeos novos. Então você que não participa e queira participar, né, é só clicar aqui abaixo e se cadastrar. Vamos lá, me acompanha até o final porque tem dicas valiosas para você que quer fazer adubação verde e utilizar plantas de cobertura. O que seria a prática de adubação verde, né? Tem gente falando por aí na internet, em jornal, em revista, na TV, todo mundo fala sobre isso, que é importante, mas adubação verde, o conceito é a utilização de plantas de cobertura, espécies de plantas de cobertura, sem a finalidade comercial direta para melhorar os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, tá? Existem diversas espécies de plantas de cobertura. Então, se você quer descompactar, tem uma espécie. Se você quer fixar mais nitrogênio, tem outra. Se você quer produção de biomassa, tem outra. Você pode combinar também diferentes características para você conseguir ter um melhor resultado. Ah, tem um período aqui de seca, que chove pouco. Tem espécie adaptada também para essa condição. E é claro, você vai economizar fertilizantes invariavelmente ao longo do tempo. Vai ter benefícios que nós vamos falar ao longo da aula de hoje que vai fazer você economizar com os fertilizantes. Muito bem, quais que são essas espécies? Então eu dividi aqui para vocês algumas, para vocês entenderem. Existem várias outras. Inclusive, esses tempos atrás, acredito que uns 2 meses, a gente gravou uma aula aqui no canal falando sobre as espécies. Então você que quiser também assistir, entre aqui no canal, depois escreva Adubação Verde, você vai encontrar aí o vídeo das espécies. Nós temos espécies de verão, né, que são plantadas aí no verão, e de inverno. De inverno mais direcionado para a região sul, né, São Paulo para baixo. Então as de verão aqui, as leguminosas, mucuna preta, feijão de porco, labilabe, crotalária, que é muito utilizada, né? Então essas espécies aqui, geralmente elas fixam nitrogênio também. Nós temos as leguminosas de inverno, que aí seria ervilhaca, o tremoço, a ervilha forrageira. E tem as espécies gramíneas de verão, milheto, por exemplo. O milheto você consegue plantar ele, não precisa ter muita chuva. Ele produz muita biomassa, é uma espécie interessante. Tem as braquiárias também, que são muito conhecidas, o sorgo, o teossinto, né? De inverno, aí nós temos o centeio, a aveia preta, a aveia branca, o azevém. Então tem espécies tanto gramíneas de verão e de inverno e também tem leguminosas de verão e de inverno. Depende mais da tua região e do que se adapta melhor aí para a tua realidade. Uma vantagem muito interessante das plantas de cobertura é que muitas delas elas têm essa capacidade de fixar nitrogênio, fazer a fixação biológica de N. Nós temos aqui o exemplo da crotalária, né? Tem também o labilabe, mucuna preta, que podem incorporar N nesse teu solo. Então eu coloquei um exemplo aqui só para a gente ter uma ideia, né? A crotalária, existem diferentes espécies que variam também qual que é a capacidade de incorporação de N, mas fica entre 80 kg por hectare e 200 kg por hectare. Colocando aqui, ó, 100 kg por hectare de N fixados equivale a aproximadamente 222 kg de ureia. Quanto que está custando a ureia aí na tua região? Veja que a crotalária tem essa capacidade de fixar N, que vai servir para a cultura em sequência, que é algo muito interessante e muito benéfico para o teu solo e também para o teu bolso, porque você vai acabar economizando. Isso pode eventualmente reduzir a utilização de fertilizantes minerais nitrogenados ou aumentar a produtividade das lavouras. Então você queira ainda colocar uma quantidade legal de N nitrogenado, né, um fertilizante ali como a ureia, só que você vai ter também esse aporte do teu solo devido à utilização de plantas de cobertura como a crotalária, que já fez a incorporação de um pouco de N nesse teu solo, que acaba sendo
muito benéfico. Então, também as plantas de cobertura podem ser uma fábrica de ureia e uma fábrica de N para o teu solo. A descompactação, hoje em dia no Brasil tem muitos solos compactados, seja pelo excesso ali de trânsito de implementos, né? Você fazer um preparo excessivo vários anos, utilizando sempre ali um pé de pato, uma grade, e acaba ficando de fato compactado demais esse solo, ou pelo menos nas lavouras, né? Nas cabeceiras, ali onde os equipamentos fazem manobram, né, para entrar na lavoura, acaba ficando compactado também. É uma opção interessante. Então nós temos espécies, como é o caso do nabo forrageiro, que tem o seu sistema radicular agressivo. E eles são capazes de reverter processos aqui de compactação leve e moderados. Não só isso, vai melhorar também a infiltração de água aqui, vai melhorar a infiltração de um calcário que você joga em cobertura, porque imagina o seguinte: as raízes do nabo aqui, elas vão se decompor. Você vai tirar o nabo, vai se decompor as raízes e vai continuar o canal ali, né? Esse canal que as raízes do nabo formaram. E ali podem filtrar água, podem filtrar também um calcário. Então, muitos problemas de fertilidade são devido a processos de compactação. E uma das maneiras naturais da gente reverter essa compactação é através de plantas de cobertura bem posicionadas. Outra, redução de plantas daninhas. Hoje o principal defensivo que é utilizado nas lavouras é o que, pessoal? São os herbicidas. É o maior gasto do produtor rural. E as plantas de cobertura podem reduzir ali 50%, 60%, 70% inclusive os gastos com herbicidas. Já tem isso muito bem documentado. Com uma boa cobertura de solo, a gente pode reduzir o banco de sementes de plantas daninhas e de plantas daninhas resistentes também aos herbicidas. Quando a gente faz uma boa implantação, o que acontece? As plantas daninhas, como o solo está sempre coberto, elas não têm espaço para se desenvolver. Você está sempre plantando. Você tirou o milho, você plantou uma planta de cobertura ali no seu solo. As plantas daninhas, elas não conseguem se desenvolver. E é claro, depois a gente vai falar sobre controle dessas plantas de cobertura. Mas é muito mais simples você controlar, você manejar, tirar desse teu solo essas plantas de cobertura, fazer uma dessecação, do que você depois controlar uma planta daninha que seja resistente a vários herbicidas. Que isso tem acontecido muito aqui no sudoeste do Paraná, né? E eu, às vezes, quando vou numa lavoura, mostro para vocês, ou quando tem um caso num produtor nosso da consultoria, eu posto lá também no Instagram. Então, tem que ficar bastante atento com relação a isso. As plantas de cobertura vão reduzir o banco de sementes e vão reduzir também a infestação com essas plantas daninhas. Outros benefícios que a gente poderia destacar aqui para vocês: o aumento da matéria orgânica. Eu sempre falo, dá para utilizar um organo mineral para aumentar a matéria orgânica? Dá para utilizar cama de frango para aumentar a matéria orgânica? Dá. Porém, você teria que utilizar uma quantidade muito grande desse material. Eu já fiz o cálculo para vocês e a gente viu que é praticamente inviável buscar aumentar a matéria orgânica através de adubos orgânicos, né, ou de adubos organominerais. A principal forma que nós temos hoje de aumentar a matéria orgânica do meu solo e, consequentemente, aumentar uma CTC é através de plantas de cobertura. Você vai ter uma alta produção de biomassa, 10 toneladas, 12 toneladas, 15 toneladas por hectare. Aí sim, se você manter essa palhada, consequentemente, você vai aumentar a matéria orgânica, você vai aumentar a CTC e trazer vários outros benefícios para o teu solo, inclusive aumento da disponibilidade de micronutrientes, de enxofre, que são muito dependentes também da matéria orgânica. O aumento da concentração de nutrientes reduzindo a adubação mineral. Então, essas plantas de cobertura, muitas delas, como eu falei, têm sistemas radiculares diferentes, ou fasciculados, né? Que é o caso das braquiárias do milheto, que tem várias raízes que podem descer uma profundidade legal ali de 80 centímetros, 1 metro ou até mesmo mais do que isso, ou sistemas radiculares pivotantes, como é o caso do nabo forrageiro, que tem essa capacidade de quebrar camadas compactadas. E o que faz? Essas plantas que têm um sistema radicular mais aprofundado são capazes de buscar muito nitrogênio, buscar fósforo, potássio, buscar magnésio, buscar enxofre também, levar até a sua parte aérea, né? E depois, quando você vai tirar essas plantas de cobertura,
vai se decompor. Decompondo esse material, vai liberar muito do magnésio, do cálcio, do enxofre que estava lá perdido por lixiviação. Você trouxe para a superfície e pode ser utilizado nas lavouras em sequência, né? Pode aumentar a concentração de nutrientes na superfície. Isso é uma vantagem muito boa mesmo. Proteção do solo contra a erosão. Eu fui esses dias aí numa lavoura, gravei um shorts para vocês, está disponível aqui no canal, que eu mostrei uma lavoura que não tinha cobertura, era uma área declivosa. O que aconteceu? Choveu demais e lavou esse solo, perdeu nutrientes, obviamente deixou um solo menos fértil com uma capacidade produtiva afetada. O aumento da atividade microbiológica, isso aqui é muito interessante. Então hoje em dia está se falando cada vez mais da questão microbiológica do solo, quanto que tem de fungo, quanto é que tem de bactéria, para fazer o quê? Para disponibilizar fósforo que está na parte orgânica, para disponibilizar fósforo que está muitas vezes ligado ali com óxido de ferro, com óxido de alumínio, também para fixar mais nitrogênio, né? Então vai aumentar a atividade microbiológica que vai ser benéfico para você, vai aumentar a produtividade das suas lavouras e você vai conseguir ter um solo também mais saudável. Quando que nós podemos incorporar? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? O que eu faço? Será que eu desseco? Será que eu passo um rolo faca? Bom, aí depende da situação, depende do teu caso especificamente. Mas pode ser feita uma dessecação, utilização de um produto. Geralmente essas plantas de cobertura aqui, elas não têm resistência, então é muito mais simples de você fazer um controle, né? Muitos produtores, por exemplo, aqui do sudoeste do Paraná, alguns produtores que a gente acompanha também, o que eles fazem? 20, 30 dias, geralmente 20 dias antes de plantar uma soja, um milho, fazem a dessecação dessa palhada, né? Dependendo da situação, aí nem passa rolo faca, nem nada. Depois, 20 dias já está seco, já começa a plantar. Se às vezes tem muita palhada, o pessoal passa também um rolo faca. Aí passa o rolo faca, você vai ter a palhada, ela começa a se decompor e aí depois 20, 30 dias você planta a tua cultura principal também. A época mais indicada é próximo à floração, facilitando a decomposição mineral. Então você tem que ver lá na hora de comprar a tua planta de cobertura qual que é o ciclo. É de 80 a 120 dias ou é de 80 a 100 dias? E aí você consegue encaixar esse teu mix de cobertura ou essa tua planta de cobertura nesse intervalo de 80 dias, de 90 dias, para você conseguir ter o melhor aproveitamento. Quando as plantas estão ali no início desse florescimento, você tem o maior acúmulo de biomassa e também facilita a decomposição, né? Atualmente a gente tem os mix de cobertura, que isso é muito interessante, chegou agora para ficar realmente, que você combina diversas espécies de plantas de cobertura. Você pega lá um milheto, mistura com outra espécie, pega aveia, pega azevém, pega centeio e mistura ali, coloca uma ervilhaca também, porque você tem diferentes características de plantas. Vamos supor aqui um mix de cobertura que é utilizado na região sul. Aveia, azevém e ervilhaca e centeio, né? O que você tem ali? 3 gramíneas de ciclos diferentes também. Quando a aveia começa a diminuir a produção de biomassa, o azevém vai ter uma produção ainda legal. Você tem também o centeio, que vai ter uma produção de biomassa também um pouco mais para frente. Você vai ter ali uma ervilhaca, que o que faz ervilhaca? Ela é uma leguminosa, tem capacidade de fixar nitrogênio, vai ajudar a decompor também mais rapidamente a palhada das gramíneas. Então, assim, tem diversas vantagens e a gente pode fazer o nosso mix de cobertura para conseguir ter o melhor resultado também, certo, pessoal? Então é o seguinte, como que a gente deve utilizar a adubação verde? Existem 3 principais modalidades. O pré-cultivo, então, exemplo, a gente planta soja em outubro, depois planta um mix de cobertura com o ciclo de 80 a 120 dias em junho. Para nós da região sul isso aqui é comum, né? Vai colocar depois um milho segunda safra, tirou o milho segunda safra, aí você vê, será que dá para colocar ainda um mix de cobertura? Ali eu vou plantar soja final de outubro ou em novembro, será que dá para eu encaixar? Pré-cultivo é muito bom, funciona muito bem, porque você vai ter toda aquela palhada, você vai ter a fixação de N, que aconteceu antes da tua safra principal, você vai ter a supressão de plantas daninhas também, existe a consorciação, então que você consegue colocar a tua lavoura principal, caso do milho, você consegue colocar milho com crotalária, por exemplo.
vai diminuir os nematóides, que a crotalária tem esse benefício. A gente falou naquele outro vídeo lá sobre espécies de plantas de cobertura, né, que a crotalária pode controlar muito bem os nematóides. E aí a crotalária também vai fixar um pouco de N, e se bem plantado, milho com crotalária dá super certo e você consegue ter uma boa produção de milho. Não vai impactar nada, tá? Essa consorciação, o intuito dela é posicionar muito bem o milho e a crotalária para que não haja interferência na tua safra principal, né? No caso, o milho. Também tem o cultivo em faixas, que é mais comum a serem utilizados em cultivos perenes como videira e citros. Então, existem videiras, citros, que tem uma entrelinha bastante larga, né? 4 metros, 5 metros e tudo mais. Ali a gente consegue colocar nessas entrelinhas faixas, né, de plantas de cobertura, que vai ser benéfico também para esse solo, é muito benéfico, a gente já utilizou aqui, deu super certo. Se você quiser aprender tudo sobre plantas de cobertura, como fazer implantação, quais espécies existem, né, características próprias, conheça a Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Nós temos um curso específico falando sobre adubação orgânica e adubação verde. Tem um link aqui abaixo para você conhecer. Um forte abraço, até a nossa próxima aula e tchau, tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.